eu vejo às vezes o pessoal chega, não, que eu fui no... Você vê lá, o cara, eu fico brincando, né? O cara tem nariz de porco, focinho de porco, rabinho de porco, mas não é porco. Então, o cara tem toda a característica de ser um paciente isquêmico, tá? Que você olha pro cara e fala, esse cara tem história familiar, cara é obeso, esse cara é dislipidêmico. Aí você fica lá, pô, procura seu cardiologista, vai fazer uma consulta. Aí chega no cardiologista, às vezes é tão atarefado, fica atendendo, sei lá, um paciente a cada 15 minutos, que às vezes é obrigado a fazer isso, né? E acaba fazendo aquela parte basal, eletro, exame de sangue, não deu nada. Mas você não está testando o esforço, né? Que às vezes ele só vai dar problema quando ele tiver ou com estresse no trabalho, ou com estresse em casa, que ele vai aumentar a pressão arterial dele, e aí ele vai correr para pegar o ônibus que está atrasado, aí aumenta a frequência cardíaca, aumenta o trabalho cardíaco, aumentando o produto, o cara infarta. E aí, daí vem a importância de se testar esse indivíduo no esforço. E aí a gente, lógico, né, para fechar diagnóstico, porque o ergométrico não vai fechar diagnóstico, mas pode aumentar a sua suspeita de infarto, porque nem sempre você vai ter alteração elétrica, você tem infarto sem o supra do ST, sem o infradesnivelamento de 2 milímetros, nem nada, mas mesmo assim o cara ser um coronariopata, né? Então, eu acho que esse é o primeiro exame que a pessoa vai lá, está suspeitando, e também serve para acompanhar o tratamento, né? Porque você deu a medicação, diagnóstico de hipertensão, a pressão da pessoa subiu mais do que o esperado no teste, tinha que subir tantos METs, não subiu. A recuperação também, você pega lá o paciente, ele não recuperou os batimentos que deveria, aí você já vê que ele já tem uma alteração simpática. Então, é um exame complexo e que te dá muitas informações. Em qualquer lugar do Brasil você encontra esse tipo de exame. O teste ergométrico é um exame espetacular. Ele é um exame amplamente acessível, você pode fazer, você falou, em qualquer lugar, e dá informações muito importantes, né? Então, um teste ergométrico consegue avaliar a capacidade funcional, quanto que o paciente consegue fazer de esforço, qual a resposta, né, do coração, a frequência cardíaca, qual a resposta eletrocardiográfica. E o mais importante, você pode acompanhar isso ao longo do tempo quando você faz intervenções, né, como colocar o paciente para fazer a reabilitação cardíaca, tratar a pressão arterial, dar medicamentos que protegem a isquemia. O teste ergométrico é muito bom, muito importante, amplamente disponível, mas ele tem algumas limitações, né? Muitas pessoas não podem fazer teste ergométrico porque tem limitações físicas, tem artrose, tem passado de problemas nas artérias, dos membros inferiores, claudicação, tem incoordenação motora, tiveram AVC, às vezes tem pouca motivação ou baixa capacidade funcional para andar. Então, hoje, a gente usa o teste ergométrico muito numa população de mais baixo risco. Quem consegue correr subindo a esteira, ela tem um risco cardiovascular menor do que quem não consegue correr, tem TPOC, né, tem bronquite, enfisema, doença renal, AVC, são pessoas que têm mais risco de ter problema cardíaco, não conseguem fazer o teste ergométrico, e a gente lança a mão de exames de imagem, né, para avaliação da doença cardíaca. Mas eu queria falar um pouquinho antes do teste cardiopulmonar, né, da ergospirometria, que você falou, que eu acho excepcional. É um exame que você alia a clínica do paciente, os sintomas do paciente, o eletrocardiograma do paciente com a análise dos gases respiratórios, né? A gente tem a mensuração do oxigênio e do CO2, né? E da ventilação. Da ventilação. E aí você consegue fazer um diagnóstico completo, avaliar a alça, o limiar, né, de acidose do paciente, consegue avaliar a resposta dele, limiar anaeróbico, e com isso você consegue avaliar, principalmente atletas, de modo muito profissional, consegue prescrever exercício, consegue avaliar pessoas que têm doença cardíaca avançada,
ciência cardíaca, consegue avaliar pacientes com critério para fila de transplante, consegue avaliar a resposta a tratamentos intensivos do coração. Às vezes a gente usa para acompanhar a imunossupressão, a resposta de miocardite, enfim. O teste cardiopulmonar é um teste muito importante, bastante utilizado na medicina do exercício, né, para acompanhamento de atletas de alta performance, e que eles, feitos de modo adequado, geram uma quantidade de informações que é muito grande, né? Eu vi até um dos projetos lá que eu vi na universidade era criar um aplicativo que integrasse todas as informações do teste cardiopulmonar para facilitar a compreensão. Porque é tanto dado que a gente é como se você olhasse para um painel do avião e Na verdade, ele é um ergométrico mais completo. Que muito você, mais, né? além de ter a esteira e o elétrico, ou a bicicleta elétrica, ou um remo e um elétrico, você tem um analisador metabólico que vai te dar quanto que teu organismo está consumindo de oxigênio, quanto está produzindo de CO2 e como é que está a sua ventilação do ar que entra e sai do pulmão, se está adequado ou não. E realmente é isso. Se você for aprofundar, cada vez é mais dados, mais dados, mais dados, e você refinar esses dados para num paciente com uma insuficiência cardíaca, a gente estratificar o prognóstico desse paciente, a gravidade desse paciente, com uma ergospirometria e usar para prescrever, porque ali na ergospirometria nós vamos encontrar o primeiro limiar, o limiar anaeróbico, e normalmente a gente prescreve exercício e a reabilitação em cima desse limiar. Nós vamos ter o segundo limiar, que pode ser um limiar ventilatório, e você depois tem o VO2 de pico, tá? E nesse meio do caminho você pode ter um paciente isquêmico, que aí você vai ter que trabalhar no limiar isquêmico desse paciente. E o ergospirometria vai me ajudar com o pulso de O2, para ver se esse paciente faz isquemia. Então, é um exame, o ergométrico mais aprofundado, mais completo, que é aquilo que você falou, que te dá um mapa de informações absurdo, né? É muito bom. A gente tem visto cada vez mais ele se beneficiando, e assim, quanto mais complexo o paciente, né, ciência cardíaca avançada, paciente com múltiplas comorbidades, ele é mais útil, e na avaliação de quem faz exercício em alta carga, faz reabilitação, ou então atletas, né, a gente tem visto respostas. Parar de se prescrever empiricamente, né? Ah, tá cansado, tá bom, eu não tá sentindo alguma coisa, não tá? Quando você tem os dados, você fala, não, nós vamos ter que trabalhar aqui, porque tem aquela pessoa que qualquer coisinha tá cansada. E aí você acha que é cansado, mas é um cansado subjetivo. E aí você fala, não, vamos ter que melhorar isso. Então, você tem embasamento para falar, vamos poder melhorar, vamos poder ir um pouquinho além. Lógico, eu não vou, que nem nós estávamos conversando naquele dia, forçar muito para ter uma descarga adrenérgica e acabar piorando o coração desse indivíduo, né? Então, ali vai te dar algumas informações para falar, não, vamos mais um pouquinho, vamos segurar. Com certeza, o exercício físico ele é considerado um medicamento, né? É um tratamento. E, como qualquer tratamento, na dose insuficiente, você não tem a resposta esperada. Na dose adequada, causa a resposta positiva que você espera. Mas na dose excessiva pode fazer mal, né?